Em nosso encontro de hoje, nós vamos abordar ainda o princípio da proteção, com foco em questões emocionais e na questão dos limites, né, que se constituem na técnica, né, para a gente de fato se proteger. Né? Lembrando que princípios constituem o primeiro pilar da nossa metodologia. Estamos aqui trabalhando com o terceiro, que diz que todos os nossos recursos são limitados. Ao longo dos encontros mais recentes, né, nós trabalhamos não só a definição do recurso como algo que nós precisamos utilizar para atingir aquilo que a gente deseja, né, os nossos objetivos, possivelmente. E tratamos também já de uma série de recursos nos encontros anteriores. Né? Falamos de recursos financeiros, materiais, intelectuais, naturais, falamos do tempo. E vamos hoje, então, falar também um pouquinho sobre os recursos emocionais. Esse é um tema bastante vasto, que a gente não vai esgotar hoje, vamos retomar ele mais adiante, mas que é importante a gente conceituar. Basicamente, os recursos emocionais são aqueles que a gente precisa no momento em que a gente enfrenta problemas. Quando a gente enfrenta problemas, a gente fica estressado e nesse momento, então, a nossa capacidade emocional vai ser a base para a gente resistir a esse estresse e conseguir resolver os problemas. As características da gente que permitem isso, em parte são genéticas, em parte são fisiológicas, em parte são comportamentais e podem ser treinadas. Mas é esse conjunto de coisas que vai, então, fazer com que a gente tenha aí, né, um conjunto de elementos que estão dentro da gente que nós temos que usar quando a gente enfrenta problemas. Esse conceito ele foi abordado por muitos pensadores. Vamos começar aqui com uma reflexão do Freud, fundador da psicanálise, que diz que somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. No sentido de que a gente precisa, na verdade, ter uma capacidade de enfrentar as adversidades como se fôssemos máquinas, né, construídas com ferro. Nós somos seres humanos feitos de carne. Né? Então essa é a nossa grande dificuldade em lidar com essa questão emocional. Outro aspecto envolvido nessa questão está nessa reflexão do Shakespeare, bem mais antigo, que diz que sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco ou muito que temos. Todos nós temos à nossa disposição um monte de coisas que a gente não reconhece, não valoriza e acabamos sofrendo muito com aquelas coisas que estão nos faltando. E nesse processo, então, de ter e faltar, precisamos de usar a nossa inteligência para que a gente possa, como diz essa reflexão do Simon Sinek, escritor britânico contemporâneo, possamos vencer, né, essa questão de vivermos num mundo com recursos limitados por todos os lados, né, faz com que nós tenhamos que sempre ter boas ideias, né, usar a nossa capacidade de gerar ideias para a gente atingir nossos objetivos. E
para isso, então, né, conforme esse ensinamento do professor indiano Coimbatore Prahalad, precisamos de um conceito que se chama estratégia. Né? De fato, é possível atingirmos metas ambiciosas com recursos limitados, desde que a gente seja capaz de elaborar as estratégias adequadas. E para isso, é claro, né, a nossa inteligência emocional tem que estar funcionando. Esse mesmo conceito é abordado em outras palavras também pelo Tony Robbins, né, um coach americano contemporâneo bem conhecido, e que diz assim: questionar nossas limitações é o que derruba as muralhas da vida. Isto é, as limitações existem, mas nós temos que mentalmente questioná-las nos negócios, nos relacionamentos e entre países. Ele complementa dizendo que acredita que todo o progresso humano, em qualquer âmbito, ele é sempre precedido por novas perguntas. Nós já falamos antes, em outras oportunidades, né, de pensadores dizendo justamente que as perguntas são mais importantes que as respostas. E para fechar essa questão, temos aqui um trecho de texto do Dalai Lama que diz assim: o planeta não precisa de mais pessoas de sucesso. O planeta precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores e pessoas amorosas de todo tipo. Isto é, pessoas que têm inteligência emocional, pessoas que vivam bem nos seus lugares, pessoas com coragem moral, dispostas a aderir à luta para tornar o mundo habitável e humano. E essas qualidades têm pouco a ver com o sucesso, tal como a nossa cultura contemporânea o tem definido. Agora vamos, então, baseado nessas reflexões, provocar alguns pensamentos baseados em perguntas. Se os recursos são todos limitados, então precisamos, como parte do estudo do princípio da proteção, entender onde é que a gente bate nesses limites. Por isso temos aí algumas perguntas, né? No momento em que a gente enfrenta dificuldades, seja lá de que tipo forem, que a vida nos impõe a cada um de nós, né? Esse é o momento em que de fato a gente vai então sentir as limitações. E aí os recursos disponíveis, de todos os tipos que nós já tratamos aqui, têm que ser avaliados para definir como que nós vamos, cada um de nós, gerenciar. Nós já lidamos aí com muitos desses exemplos, né? Gostaria só de colocar como exemplo aí a questão emocional que a gente introduziu hoje, né? Então é uma pergunta aí bem reflexiva, né? Como você reage quando você se defronta com pessoas que têm ideias completamente diferentes das suas? Como que você lida com essas pessoas? Certamente isso impõe vários tipos de limitações, né? Tanto no que você sente quanto no que você pode, de fato, fazer ou interagir com essas pessoas. Essa mesma questão das limitações também existe na família aí de cada um de nós, né? Certamente há casos onde os recursos que nós temos não são utilizados adequadamente, são desperdiçados, né? Podemos pensar em coisas tão simples quanto desperdício de comida, né? Até coisas que passam por regras de convívio, né? Que eventualmente não sejam conhecidos por todos ou não sejam cumpridos igualmente por todos. E aí nós precisamos enfrentar a questão das consequências, né? O que fazer com aqueles que
não respeitam as nossas regras. Por outro lado, existem situações onde as famílias enfrentam dificuldades tão grandes ou sérias ou desafiadoras, digamos, que essas regras, esses combinados, eventualmente precisam ser modificados. Por isso essa última pergunta que está na tela, né? Questionando se esses limites já foram movimentados em função de problemas em um ou mais dos membros da família. Essa mesma questão surge quando a gente interage nos outros âmbitos da nossa vida, né, que nós chamamos de círculos sociais. No trabalho, em reuniões com amigos, em grupos onde a gente participa voluntariamente. Né? Primeiro nós temos a própria questão temporal, né? A gente não consegue viver somente em um desses âmbitos. Então, equilibrar isso já impõe limites. Né? Outra questão é que a gente convive muitas vezes com pessoas que ultrapassam limites de comportamento que eventualmente possam até exigir que para reconstruir o equilíbrio no ambiente seja necessário o auxílio de autoridades, que nós chamamos aqui. Podem pensar aqui em casos de polícia ou na justiça, né? Dependendo onde a gente estiver e o que acontecer, isso eventualmente acontece. E a gente precisa ter a capacidade de reconhecer quando isso acontece, para não sermos abusados. Do outro lado, né, o segundo bloco de sugestões que está na tela, é assim, mesmo nesses âmbitos externos a nós, a nossa família, é possível a gente desenvolver estratégias, né, como é aqui o nosso amor consciente, né, construir grupos de pessoas que compartilham, né, de um desejo de superar determinados tipos de adversidades e então, de maneira conjunta, construirmos um espaço onde todos possam, de fato, se ajudar mutuamente. Essa é uma estratégia que nos permite superar algumas dessas coisas que, para outros que não tomam essa iniciativa, acabam sendo limites muito sérios. E vamos passar agora para algumas reflexões aí que complementam esses conceitos. Os limites, né, sempre vão implicar que, como disse Santo Agostinho, já no século IV, né, que nós não podemos fazer tudo o que se deve. Né, de fato, não conseguimos fazer tudo o que deveríamos. Mas, diz Santo Agostinho, quando não se pode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode, com uma ressalva, sendo leal a si, isto é, nunca abrindo mão dos nossos valores. A lealdade a nós mesmos embute essa questão dos valores. Fazer tudo o que podemos, né, permite, inclusive, cometer crimes. Né? Cometer crimes. Isso certamente não faz parte dos valores de quem está aqui. Uma versão mais moderna desse ensinamento, que é usada atualmente por muitas pessoas, é essa reflexão do Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, historiador de formação, e que diz assim: faça o que você pode, com o que você tem, onde você estiver. Onde você está na vida, muitas vezes, você não escolheu. O que você tem é consequência do passado. Mas o que você pode fazer depende do que você escolher como sua estratégia de atuação.
E o filósofo Mário Cortella também tem uma versão desse pensamento, um pouquinho diferente, que diz assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. São todas variações sobre essa questão. Então, quando a gente pensa em desenvolver estratégias, né, para superar essas questões, né, nós acabamos conectando então com o tema das metas, né, que nós tratamos no pilar da disciplina. É possível desenvolver estratégias para a gente melhorar os nossos recursos. Pode ser no trabalho, pode ser nos músculos, pode ser nas emoções. Cada um sabe onde que tem mais adversidades. Mas a formulação disso permite, então, a gente evoluir. Entretanto, precisamos relembrar sempre dessa reflexão da psicóloga brasileira contemporânea, Flávia Serebrini, que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar num dos nossos programas ao vivo, em relação a essa questão dos limites. Basicamente, o que ela diz é que mesmo os limites têm que ter limites. Quando ela enuncia dizendo que nada que é feito em excesso é bom, inclusive os limites. Então precisamos sim trabalhá-los, mas não podemos virar fanáticos desse processo, sob pena de ter outras consequências, principalmente em nossa saúde mental, na nossa saúde emocional.